Boa noite, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Estamos aqui nessa quarta-feira, 19 horas e 1 minuto, novamente no programa Acendendo Vocês, com muito carinho, com muita dedicação aqui, trazendo um tema para falar um pouco para vocês no dia de hoje. Volto, né, porque sempre precisa lembrar, é importante que o pessoal que está chegando se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, dê lá o seu like, o seu gostei, porque isso contribui para a divulgação do nosso trabalho e mais pessoas poderão participar, aproveitando, conhecendo aquilo que nós falamos aqui no programa Acendendo Você. E também convido a todos, na sexta-feira, para comparecerem também às 19 horas no nosso programa 1.0, que eu faço com a Ângela Cristina de Pascoal, o programa 1.0 pela TV Galáctica, às 19 horas, na sexta-feira também estaremos lá falando um pouco, né, com vocês sobre o tema escolhido lá, mas aí é uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu compartilho com a Ângela um assunto que nós vamos conversar, estamos conversando já quase 200 lives, né, que nós temos gravados aí, no sentido de o pessoal aproveitar para criar uma reflexão e um aprendizado dentro do processo de despertar. Eu sempre comento, principalmente nas lives que eu faço às sextas-feiras com a Ângela Cristina de Pascoal, sobre, né, a importância que todos que assistem aqui já possuem no transformar, né, da humanidade, do planeta, né, e na sua própria autotransformação, porque é muito gratificante, é muito é um presente existencial para nós termos, né, o tanto de visualizações que nós estamos tendo nos nossos programas, e isso indicando que milhares de pessoas estão trabalhando seu processo de transformação, estão despertas, né? Porque Acendendo Você e o Ponto Zero de sexta-feira, que são os dois programas que a gente trabalha aqui semanalmente com vocês, são programas realmente para quem tem o processo de despertar latente, né? Porque cuidam de assuntos que realmente contribuem para a ascensão e para a transformação, e claro, né, a pessoa precisa estar desperta, não só para entender, como para acompanhar. Hoje trouxe, então, um tema para vocês, o que está nos esperando. Todo conhecimento deixará de existir. É importante a gente falar e repetir isso. Ao longo desse 2022, é uma tarefa bastante importante nós repetirmos os eventos e os fatos que estão ocorrendo, porque chegou a hora, realmente, não só, como eu já coloquei em lives anteriores, de nós usufruirmos do que plantamos, né, do nosso trabalho, do nosso esforço, continuar o autodesenvolvimento, né, o processo de despertar, a percepção, a contribuição com o planeta, com a transformação, né, com o melhorar do padrão vibracional do planeta, mas é importante saber que muito do que foi dito está ocorrendo nos dias de hoje, já está ocorrendo nos dias de hoje. E cada vez ficará mais claro, aqui no nosso ano de 2022, até 2025, essas transformações, aquilo que efetivamente as pessoas precisam saber que existiu e ainda existe em escala cada vez menor no mundo, em relação às trevas, em relação ao que se fez com o ser humano, que é muito mais grave do que tudo que foi publicado, tudo que foi visto, ou que tudo que ficou registrado, né, nos livros de história ou na documentação histórica. A documentação histórica é apenas um en passant do que realmente o ser humano enfrentou ou enfrenta, né, como eu disse, cada vez em grau menor, mas ainda existe, né, em relação às trevas nesse planeta. E, obviamente, que quando se fala de consciência, despertar, né, transformação e transição, há necessidade de saber quem somos nós de verdade, onde nós estamos e o que nós estamos enfrentando. E essa
essa verdade, né, vem cada vez mais sendo aberta, né? Recentemente, não é o tema de hoje, nós vamos falar um pouco, né, num outro canal que eu fui convidado aí, mais para frente, né, sobre esse tema, mas houve, né, uma visita de um líder de um país a outro essa semana, que foi emblemático, foi revelador, foi transformador, né? Dois líderes mundiais se encontraram para discutir, né, o que a gente tem como paz no mundo. Obviamente que isso já precedia uma situação que não era uma situação como a mídia comum revelou, ou noticiou, ou propagou, que é o pior, porque a mídia comum, ela tratou o assunto, né, de forma catastrófica, indicando sempre o pior, e, na verdade, desde o início não existiu sequer a intenção desse pior, mas a necessidade de se trabalhar processos, né, ocorrendo nesse país do leste europeu, né, entre Rússia, né, e o que está ocorrendo lá na Ucrânia. E essa semana nós tivemos, né, uma situação reveladora, não inédita, mas reveladora, surpreendente, né, inclusive do líder russo com suas declarações em relação ao que foi feito em termos de reuniões diplomáticas em relação a esse ocorrido. E para tristeza dos trevosos e decepção dos pessimistas, a coisa está caminhando de uma forma absurdamente positiva e diferente, né, do que a mídia escura publica por aí. Mas não é o tema de hoje, é só um comentário, né, em relação aos acontecimentos, né, que quem está desperto, quem está acordado, está vendo que a coisa, os fatos, são totalmente diferentes e não dá mais para escrever o que, né, as academias de história escreveram a partir de um tempo muito breve para cá. A história tem que ser escrita como ela é, porque as pessoas conhecem a história. Ainda que digam, mas não haverá memória, sabe lá se não, né? Não haverá memória dos viventes ao tempo da se escrever a história atual. Quem disse que não? Quem sabe, né? Vamos lá. Então, o que está nos esperando? Hoje nós temos a expansão da consciência e esta ocorre com a nossa participação ou não. Então, como eu já disse no início, estou me repetindo nisso, mas a expansão da consciência, ela ocorre com a nossa participação ou não. O que significa isso? Né? Mais uma vez, está no elenco, né, daquilo que todos nós precisamos saber. Não interessa se você acredita, não interessa se você aceita, não há nada a respeito disso. A sua participação ou não, né, não modifica o nosso processo de expansão consciencial, né, as energias que estão já presentes no planeta ou chegando no planeta que propiciam esta conexão. Então, sempre fica o convite, largue o regime de crenças. Deixe de querer acreditar para vivenciar, experienciar ou, ao menos, pesquisar sobre o tema, onde não existe mais lugar para a crença, e sim para o fato, para a verdade e para a sua participação. Os acontecimentos estão revelando quem somos, de onde viemos, por que o ser humano e um pouco do planeta chegou ao limite de uma degradação. Isso está sendo revelado paulatinamente cada vez mais. Então, nós estamos realmente num limite de degradação moral, física, psíquica, e não chegam na espiritual, porque o espiritual depende de uma série de fatores de conhecimentos que nos ocultam quando da nossa chegada aqui no planeta, né? Que é o apagar da consciência. Mas a física, a psíquica, a moral, né, e a planetária são bem visíveis, são perceptíveis. E essa degradação chegou no seu limite mesmo. Porque é o ponto que eu falei que nesse 2022 serão revelados vários fatos sobre a nossa convivência com as trevas no planeta. Vocês vão ver aonde está essa tal degradação que eu falo. Não se conhece ainda totalmente
né, onde os seres que nos utilizaram, né, para esse fim, para essa degradação, para fins egoístas deles próprios, chegou. Mas tudo isso é apenas uma informação para que seja observado, para que seja visto por quem está desperto. A transição planetária obrigou as forças da luz a dar um basta em milhões de seres encarnados, desencarnados, forças supremas, extraplanetários negativos, seres intraplanetários também negativos, e todos nós hoje aguardamos o momento de uma manifestação adequada ao nosso momento consciencial, e todos os habitantes do planeta receberão dos seres já infiltrados aqui nos governos, nas forças militares, nas comunidades, nas ruas, para onde o grande momento de libertação da raça humana, escravizada, né, até esse momento, por séculos, por governos astrais, né, cumpram os seus propósitos, né, conscienciais, e retirem definitivamente do planeta os propósitos egoístas, né, dos seres que aqui habitaram ou aqui conduziram a nossa vida e a nossa própria consciência ou a nossa inconsciência. Tudo que há necessidade para isso está pronto. Então saibam disso. Tudo está pronto. Não falta nada. Isso é importante saber. Essa mudança que tanto a gente fala será profunda e temos em nosso meio dezenas de trabalhadores da luz para auxiliar a todos o entendimento dessas mudanças. Por conta disso, todo conhecimento atual será banido, deixará de existir. Agora, podem me questionar, até devem, mas podem me questionar, mas como você diz que todo conhecimento atual deixará de existir? Eu vou um pouco além dessa afirmação, dando conta que isso, trocando em palavras, pode significar não que exatamente o conhecimento deixará de existir, mas a percepção do conhecimento será feita de uma outra forma. Hoje, eminentemente, o conhecimento, a informação, vinda essencialmente pelo intelecto, ela é egoísta. Ela é egoísta. Sabe-se que o conhecimento e a ciência, hoje, no planeta, ela pertence a grupos. Muitos criam dispositivos tecnológicos, fazem pesquisas, e por via de elementos chamados patente, sequestram esse conhecimento em torno de si, cobrando fortunas para que os demais tenham acesso. Então, esse é uma das características que deixará o conhecimento de existir desta maneira. Conhecimento de verdade, que terá muito mais o sabor da sabedoria do que apenas do intelecto, em primeira ordem terá que servir a todos. Como de fato, paulatinamente está acontecendo isso. Claro, existem tecnologias aí à disposição sendo utilizadas, principalmente na área aeroespacial, mesmo na indústria ainda, que são cercadas pelo capital, pertencem a patentes, não estão à disposição, mas quando se diz que todo conhecimento deixará de existir neste modelo. Não significa necessariamente que nós vamos perdê-lo, ou vamos deixar de ter contato com ele. Muito ao contrário. Né? Por haver a perspectiva de um acesso,
né, ele deixará de ser expropriado, né, deixará de pertencer a uma elite, apenas um grupo. Diante desse novo padrão de consciência, desse novo governo, porque para ter esse padrão de consciência, obviamente, nós vamos ter um novo governo, um novo padrão moral, um novo padrão de justiça, uma moeda financeira quântica, pelo que está acontecendo, por Gessara, as transformações que vêm vindo, em que os recursos serão distribuídos por mérito e por conquista, né? Acabando a injustiça social, ou diminuindo ela, né, ao ponto de não mais convivermos, né, num ambiente não só, né, de injustiça em relação às riquezas, à ciência, ao conhecimento, mas também uma injustiça social, né, onde pessoas são preteridas de ter acesso a um todo que apenas uma elite se mantém, né, nisso. Claro, alguns podem estar me assistindo ou vão me assistir e podem questionar, mas espera aí, nós vemos cada vez mais a ganância, cada vez mais as coisas estão se tornando inacessíveis, o combustível no mundo inteiro está num preço que, né, é complicado, os alimentos, a gente vê, a gente vivencia a realidade por aí. Sim, nós estamos no limite de aguentar tudo isso. Infelizmente, isso é uma compreensão que eu ainda vou adquirir. O dia que eu adquirir, eu compartilho com vocês. Tudo que precisa, que vai sofrer uma transformação radical, vai para um limite. Isso é o que eu observei no mundo até hoje. Então, é aquela coisa, né? Vai até onde ninguém mais suporta. Aí ocorre uma transformação. Creio eu, nesse sentido, nós estamos vivendo, em parte, isso. Estamos indo para o limite do suportável para depois ocorrer uma transformação. Na minha ideia pessoal, eu entendo que não necessitaria isso, o processo poderia ser mais, né, diligente nessa parte, mas, né, dentro do aspecto da consciência e do viver, estamos aqui, nos submetendo, aprendendo, aceitando o desafio e crescendo. Então, há algo muito maior do que nós, enquanto seres humanos, enquanto habitantes desse planeta, operando essas transformações ou contribuindo com elas. E claro que são sabedorias que veem bem o que estão fazendo, e que qualquer crítica nossa em relação aos nossos tempos, ao que nós consideramos atrasado, o que já devia ter acontecido, não aconteceu justamente para nos preservar. Porque a sabedoria vinda, né, no momento da consciência da quinta dimensão, sabe bem os tempos e o momento em que as coisas podem acontecer, né? Então, cabe a nós, humildemente, ter, né, uma dose de paciência, né, conviver com tudo isso, lidar com tudo isso, né, perceber o processo todo, né, para participar dele, né, e entender que a hora está aí, né, mas que não pode ser, de repente, né, do nada, imposto uma situação que pode pôr, né, em risco, ou pôr em prova, ou pôr a perder tudo que nós já conquistamos em termos de transformação até agora. Nossas consciências estão recebendo, neste momento, mais componentes tecnológicos do astral, em forma de ondas energéticas para entendermos o que está por vir. Então, isso também é muito importante. Em breve, vocês perceberão, principalmente quem está desperto, situações intuitivas, situações que não vão depender, né, de livros, de escritos, de informações outras que não a sua própria intuição. Isso é bastante interessante, bastante importante. Inclusive, é necessário também, num plano de consciência de quinta dimensão, todos nós, não só pequenos grupos, todos nós entendermos a tecnologia. Operarmos com sabedoria, claro, não com uma dependência como existe hoje, não com uma ingenuidade que existe hoje,
tecnologia como um semideus ou como uma coisa que nós dependemos mais, né, do que as nossas próprias relações pessoais, mais do que a nossa própria alimentação, mais do que a nossa paz, mais do que a nossa moral e outros tantos valores, né, que um grupo, uma parte dos seres humanos, estão abrindo mão em torno, né, de lidar com a tecnologia de uma forma, né, descuidada, no mínimo descuidada. E isso tudo, nesse transformar, não só trará para nós, né, uma luz no sentido de mudar esse ambiente, né, essa relação tóxica com a tecnologia, como também entendê-la, porque hoje é fato, desde que veio o mundo virtual e de certas técnicas, só grupos que estudaram o assunto, ou que se dedicaram, ou que fabricam componentes ou aparelhos a partir dessa tecnologia que a entende. E assim mesmo, é certeza que tem muita coisa lá no meio, né, do que a gente chama tecnologia, que também, né, não é absolutamente entendido por todos nós. E a ideia maior é que nós tenhamos, né, condições de entender todo esse processo. Existe nesse componente atual que eu falo para vocês, né, nessa realidade, nessa verdade atual, o soldado da luz, que você pode se conectar, pode estar a seu lado esse soldado da luz. Pode ser seu pai, seu filho, um amigo, um primo, a vizinha, a mãe, uma professora, uma amiga. Existem centenas de seres de luz nos mais diversos ambientes e basta observar para ser possível a conexão da luz. Então, aquilo que muita gente vê a partir das manifestações carinhosas que vocês têm das nossas lives, que a gente muitas vezes dentro desse assunto vê, que a pessoa diz, olha, eu não sei o que fazer, a minha família não me escuta, né? O meu grupo de amigos, né, não dá importância. O desperto, ele vai procurar, é o contrário, né? O desperto, ele vai procurar um trabalhador da luz, para compartilhar suas experiências, para aprender, para fortalecer essa luz, e volto a todos, né, que vivenciam essa experiência, não desistam, né? Continuem firmes, continuem iluminando. Muitos grupos, às vezes famílias, grupo de amigos, ou a sua empresa que você trabalha, se ofuscam porque eles não têm olhos ainda para enxergar essa luz, né? Então isso ofusca, isso ofende pela inconsciência, pelo ignorar, né? Mas é um momento final agora que ainda há um pequeno tempo, um tempo que na história do universo significa segundos. Nós podemos ainda falar talvez em meses, anos, dias, né? Ninguém tem data exata para isso, ou para vários acontecimentos, porque o universo, ele existe por si. O espaço-tempo é uma realidade nossa, uma realidade, inclusive, consciencial. Portanto, nós precisamos de espaço-tempo, mas as coisas acontecem e podem, e no tempo do universo, se a gente pode falar assim, né? As coisas para realmente se revelarem, dentro dessa nossa transformação que eu falo desde o início com vocês, desculpe, é uma questão de segundos. Então, está para acontecer. Então, quem realmente, né, percebeu algo diferente, também, além de ser desperto, pode contar, né, com um trabalhador da luz, que tanto está por aí. Como eu disse no início, os governos têm esses trabalhadores, os exércitos, os militares têm esses trabalhadores, as academias de ciência, os institutos de tecnologia, a NASA, todos, indistintamente, lugares onde o ser humano
permanece, exerce sua consciência, eles estão presentes. Então, aproveite conhecer, inclusive para reunir conhecimento ou trocar conhecimento, que é importante. As verdades estão chegando e irão aparecer totalmente entre 2022, que é esse ano, como já está de fato acontecendo. Ninguém pode negar que há transformações latentes, há coisas sendo reveladas, e isso vai, com certeza, até o ano de 2025. Então, de 2022 a 2025, nós teremos conhecimento de muito, muito, né, o que ser revelado, ser visto, ser conhecido. Algo importante também para analisar e prestar atenção. Nós chegamos num ponto em que o desperto, o grupo desperto, já diferencia de tal forma que nós temos o grupo desperto e o grupo dos exilados, os que serão exilados. Por uma autoescolha. E deixo aqui muito bem frisado que não é nada relacionado a preconceito ou discriminação, para que a gente não abra um debate aqui, né, inútil e que não é nada a ver com o que está sendo dito aqui, né? Então, existe o grupo dos despertos, um grupo em despertar, e o grupo dos exilados, que serão exilados por si, não porque o outro grupo fará que isso aconteça, ou porque terá alguém que faça escolha. Mas no plano da consciência, no plano da transformação, hoje, né, eu achei que isso iria ainda caminhar por longos anos para chegar a essa visão. E essa visão não é da Terra, não é de nossa, é do grupo que nos assiste, é da aliança. Na Terra já existe o grupo dos exilados, que por negarem peremptoriamente tudo que se diz aqui, as transformações, o autoconhecimento, o seu mudar, estão se colocando num padrão vibracional de identificação para esse estado, né, de coisas relacionadas à consciência. Mas esse ser exilado é eminentemente identificado no plano consciencial. Estamos falando de consciência. Não estamos falando de nenhuma outra condição que não seja consciência. Participação no trabalho da luz. Ou não. Ou até a negação dela. Que a gente sabe que nos meios de comunicação, aí, volta e meia, a gente vê o quanto as pessoas, tem pessoas aí famosas, se manifestando eminentemente dentro do campo das trevas. Negando a existência né, de um ser criador, negando a percepção da luz. Então, se fala pela via da consciência, do que se está dizendo agora. Uma questão muito interessante, que 1/3 dos habitantes da Terra transformará esse planeta, com mais 2 bilhões de almas iluminadas que nasceram depois ou a partir do ano 2000. Também é bem interessante. Olha a conta, 1/3 mais 2 bilhões de habitantes. Esse número casa com outros números que andaram divulgando, até de forma negativa. Então, prestem atenção nesses números. 1/3 mais 2 bilhões. Nascidos depois do ano 2000. Então, são jovens. São jovens. São jovens aí com 22 anos. Ou mais jovens. E a gente vê, sim, a gente vê nas crianças e nos jovens algumas revelações fantásticas. Eu estou tão gratificado que aquela ideia da imaturidade do jovem, para mim, está sendo trocada por iluminação. Ao conversar com alguns deles, ao ver como eles pensam. Evidentemente, a época que eles vivem, a influência digital,
a ausência da nossa firmeza em ter oferecido, há 20 anos atrás, educação aqui no Brasil para eles, tudo isso tem consequências, sim, né? Então, existem jovens que você vê que, né, lutam ou vão lutar para melhorar a sua formação, mas isso é uma responsabilidade nossa, né? Isso não é o jovem em si que está vindo para cá a não entender esses processos que eu falo para vocês aqui. E muitos não dão bola para isso, não é porque não estão despertos, é porque já sabem tudo isso. Isso é importante. E é interessante ver isso. Às vezes o jovem parece que não se interessa por nada disso. Daqui a pouco ele te fala uma coisa que nem você imagina, e é algo absolutamente voltado a quem está desperto. Então acreditem na juventude, observem e aproveitem a iluminação deles, porque nós temos 2 bilhões deles caminhando nesse planeta pela luz, para a luz e com a luz. Para encerrar aqui com vocês, eu já estourei meu tempo aqui, mas eu queria fazer um comentário também, porque várias pessoas se preocuparam com isso, e com razão, sobre a alimentação à base de carne, né? Eu falei alguma coisa numa live anterior e houve perguntas a respeito, inclusive comentários em relação ao trabalhador de luz que grava lives aí na internet de forma bastante iluminada, né, sobre os replicadores, né, que aí, um plano de mais consciência, iluminação, vai poder replicar pedaços de carne para sua alimentação e tudo mais. Vejam, quando nós chegarmos num determinado momento, a transição planetária, a transformação para a quinta dimensão, fará com que você converse com os animais, tá? Então, só por isso, você vai sentir o que eles sentem. Essa conversa que eu falo não é exatamente vocalizada. Por quê? Porque eles não têm esse sistema laringo desenvolvido como nós. Então, você não vai pensar que vai conversar com o seu gato, ou com uma vaca no pasto, ou com um cavalo, porque isso, né, a princípio, pela biologia, é algo que lhes falta, mas telepaticamente, sim. Você vai sentir que um cavalo pensa, você vai perceber, ou que o seu gato, o seu cão, e isso vai fazer você perceber que você não deverá comê-los mais. Então, a resposta está aí. Que o pessoal se preocupa, mas eu tenho que, como é que vai acontecer isso, né, e tal. Você vai ter contato com a sua alimentação viva. E você vai perceber que não é ético, sob o ponto de vista existencial, não é justo. E quando você sentir a dor que eles sentem, nós vamos sentir, porque nós vamos nos comunicar com eles, você vai ver que, né, não dá mais. Então, não se preocupem com isso, no sentido assim de o que acontecerá, né? Por quê? Porque se você também respeitar esses sentimentos, e vai ser duro, porque você vai sentir o que eles sentem, né? Então, você vai ver que você vai deixar alguns hábitos. Então, as replicadoras não vão servir para isso. Você vai replicar uma fruta, você vai replicar uma verdura, você vai replicar outros alimentos, um cereal, alguma coisa assim, né? E não esse alimento aí, né? A base dessa alimentação. Então, a preocupação é no desenvolvimento e saibam que na quinta dimensão, a percepção, nós vamos conversar com eles, vamos saber o que eles pensam, né? E essa comunicação vai existir, porque é uma elevação de consciência, e isso vai transformar cada um de nós e saber e cada um de nós vai saber, então, o que realmente vai fazer em relação aos nossos hábitos atuais, né? Em detrimento de tudo isso. Meus queridos e queridas ouvintes, eu quero deixar minha gratidão pela participação de vocês aqui ao vivo. Eu já estou quase 5 minutinhos aqui à frente, então vou deixar meu carinhoso abraço a todos, a minha gratidão, como já disse, e semana que vem estaremos aqui de volta com um novo tema, né? E então até lá.
e uma boa noite.